Na aula de hoje, nós vamos falar, na nossa última aula de meio ambiente, nós vamos falar um pouquinho sobre conservação e controle da produção na agropecuária sustentável, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características, por exemplo, de agricultura orgânica, de compostagem, sobre aquela questão de reduzir, refletir e comparar, né, algumas comparações referentes a este assunto. Para a gente começar esse momento, é bom a gente perceber essa situação. Você sabia que a maioria das práticas de produção e tratamento de resíduos que são utilizados pelo ser humano fere os princípios ecológicos da natureza? E cabe a nós, que somos técnicos, observarmos, refletirmos e tomarmos a decisão a respeito do futuro da produção e do consumo no mundo? Porque a maioria dos produtos e resíduos que a gente pode utilizar, nós não damos de maneira correta a sua finalidade. E muitos desses fatores a gente pode utilizar eles na agricultura. Eu lembro muito bem que eu estava fazendo um trabalho do meu mestrado, que eu estava utilizando diferentes tipos de corretivo do solo, ou seja, corretivos para fazer o processo de calagem, né? Que é o mais comum que a gente conhece hoje, lógico, é o calcário. Mas eu comecei a utilizar alguns outros para fazer o teste deles, como por exemplo resíduo de siderúrgica. Era um resíduo que era utilizado, que tipo assim, sobrava das atividades que eram feitas nas indústrias siderúrgicas e que não tinha uma finalidade concreta de destino. Então o que a gente aconteceu? Várias pesquisas foram desencadeando o processo de poder utilizar este tipo de material como corretivo de solo devido à grande quantidade que ele tinha de alguns nutrientes e essa característica de poder corrigir, assim como outros produtos que, enfim, poderiam também ser utilizados. Então acaba, né, que quando a gente não tem um tratamento, né, desses resíduos e não tem um destino correto, esses destinos eles acabam de uma certa forma trazendo transtorno e não trazendo para nós benefícios. Neste caso aqui, como eu falei para você, do resíduo de siderúrgica, acaba trazendo para nós um processo benéfico que a gente está dando o destino correto àquilo que nós estamos realizando. E é possível que a gente possa aliar as tecnologias, como por exemplo, isso que é uma coisa simples, utilizar um resíduo de uma atividade que tem um potencial poluidor, né? Com o desenvolvimento econômico e também a preservação dos ecossistemas. Por que desenvolvimento econômico? Pensa bem que algo que você estaria jogando fora, neste momento você está agregando valor. E com isso, você está fazendo um processo de preservação também, né, de vários fatores. E faz, né, com que o ambiente ele venha conviver em sintonia, cooperação, utilizando menos e reaproveitando muito mais os resíduos que estão disponíveis e que até então não poderiam ser utilizados ou não estavam sendo utilizados. Dentro desse processo, um processo de utilização seria a agricultura orgânica. A agricultura orgânica é uma das alternativas para a produção de alimentos de maneira sustentável, ou seja, não é a única. Porém, dentre elas, é aquela que é mais conhecida, né? Ela é um sistema de produção agrícola caracterizado pelo emprego de técnicas totalmente naturais de cultivo, sem uso de produtos químicos como fertilizantes, defensivos agrícolas e outros. Então essa daqui já entraria também como uma agricultura que, né, tem esses elementos muito característicos. O objetivo, quando você pensa em agricultura orgânica, é garantir uma produção eficiente de alimentos, sem comprometer a saúde de quem consome, devido aí à grande quantidade de defensivos que nós temos encontrado nos alimentos, e manter a conservação dos solos e da natureza em geral, né? Existem aí alguns princípios básicos para que a gente possa, então, trabalhar essas características da agricultura orgânica, e nós vamos falar isso no próximo slide. Porém, é bom a gente pensar que quando a gente vê essa teoria, essa palavra em agricultura orgânica, produção sustentável, ela parece ser até uma coisa interessante, né? Como a gente já falou. É interessante, porém não é uma coisa que se consegue fazer em uma grande escala para atingir um grande público. Imagina se todos nós fôssemos comer alimentos vindos da agricultura orgânica, seria perfeito. Porém, não é desta forma que é realizado hoje, porque a agricultura orgânica ela possui a sua limitação, né?
de fazer isso. Se a gente fosse atender todo mundo com a agricultura orgânica, possivelmente a gente não conseguiria. Mas isso não quer dizer que a gente não deva tentar ter o máximo possível de alimentos advindos da agricultura orgânica. Como eu falei, né, para a agricultura orgânica existem aí 4 tipos de princípios básicos. Entre esses princípios básicos estão o primeiro, respeito à natureza. Respeito à natureza considerando a necessidade de se preservar solos, recursos naturais, os animais, ou seja, um respeito geral com o todo. A diversificação de culturas com a preocupação em desenvolver a diversidade de produtos cultivados, tanto para equilibrar o solo quanto para garantir variedade. Ou seja, não ser somente a mesma coisa, não ser a monocultura, não ser somente aquela coisa de sempre ter a mesma característica de exploração do solo sem trazer nenhum tipo de benefício para o mesmo. O terceiro, independência entre os sistemas produtivos. Independência entre os sistemas produtivos, de modo a separar a produção agrícola dos sistemas industriais e comerciais, ao contrário da agricultura mecanizada que a gente ligaria para uma agricultura mais convencional, onde inteiramente você tem ligado o seu processo de produção ao seu processo de destino final como finalidade ímpar. E o solo é um organismo vivo de entendimento que deve ser preservado, incluindo a manutenção dos seus nutrientes, micro-organismos e seres vivos em geral.